Olá, eu sou Aparecido Donizete, este é o seu canal Diversunto. Antes quero pedir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e clique no joinha dando um like aí no nosso vídeo. Hoje eu quero falar sobre a última trombeta e o arrebatamento. Estarei rebatendo aí o pensamento do Natan Rufino. Antes eu quero deixar claro que eu não estou julgando a pessoa do Natan Rufino, tá? Eu estou julgando o pensamento, a ideia, a doutrina que ele defende. A pessoa do Natan Rufino, se ele acredita que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, perdoa pecado, subiu aos céus e virá um dia nos buscar, então estaremos juntos morando lá na glória. Então o que eu vou estar aqui rebatendo é o pensamento dele. Vamos assistir aí um pedaço do vídeo dele. Eu fiz aí alguns recortes, até mesmo no pedaço eu fiz recorte para poder ficar aí resumido o máximo. Se você quiser conhecer o vídeo dele inteiro, basta você entrar no YouTube e colocar lá A Última Trombeta e o Arrebatamento, Natan Rufino, que você será encaminhado para assistir o vídeo dele completo. Então vamos assistir aí o Natan Rufino. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, ele usa a expressão ressoada a trombeta de Deus, que todo mundo sabe que é diferente da expressão que ele usa em 1 Coríntios 15, porque lá ele fala ao ressoar da última trombeta. Então, Paulo, ele se referia à última trombeta, chamando-a de trombeta de Deus. Opa, peraí. Será que Paulo está falando sobre as mesmas trombetas de Apocalipse? Porque, se eu não estiver enganado, lá em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 2, quando vai falar a respeito das 7 trombetas que vão ser tocadas, são trombetas de anjos. Apocalipse fala sobre trombetas de anjos. Em 1 Tessalonicenses, quando ele fala da trombeta de Deus, que ele chama de última trombeta em Coríntios, não são trombetas de anjos. É que Paulo diz o seguinte, ao ressoar da última trombeta lá em Coríntios, falando do arrebatamento. Que trombeta é essa da qual Paulo está falando? Gente, pelo amor de Deus. Quando Paulo escrevia aos Coríntios, quando ele se dirigia aos Coríntios, sempre Paulo falava com termos específicos que os coríntios iriam entender. Como é que Paulo seria louco de falar sobre uma suposta 7ª trombeta a respeito da qual não se tinha conhecimento ainda? Não existia o texto de João. O Novo Testamento ele não estava compilado e unido num livro só, como nós o conhecemos hoje. Não existia o Apocalipse de João. Esse livro só seria escrito 40 anos depois. Como é que Paulo ia falar sobre uma coisa a respeito da qual ele não teria lido e os coríntios não poderiam pesquisar? Como é que Paulo faria referência a um texto que não tinha sido produzido? Isso. Basta você examinar o contexto cultural no qual os coríntios estavam inseridos. Paulo estava escrevendo aos coríntios com linguagem que os coríntios entendiam. Ele fazia isso o tempo inteiro. E o que é que Paulo fazia? Observe, leia 1 Coríntios, talvez até 2 Coríntios também, você vai encontrar muitos elementos esportivos usados como figuração para verdades espirituais. É muito comum Paulo fazer isso. Eu vou falar aqui uns de cabeça que você vai relembrar. Paulo dizia, por exemplo, que todos corriam no estádio, mas somente um ganhava um prêmio. Eles corriam para alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa corruptível, mas nós, por outro lado, corríamos para alcançar uma coroa incorruptível. Ele dizia, todo atleta em tudo se domina. Ele disse, da mesma forma, eu esmurro o meu corpo. Noutra ocasião, ele disse, ninguém será coroado se não lutar segundo as regras. Tudo isso ele falou para os coríntios. Por quê? Porque ele fazia menção a coisas dos esportes com as quais os coríntios estavam muito familiarizados. Quando você pesquisar no Google sobre jogos istmicos, você vai ver que está se referindo aos jogos que aconteciam na cidade de Corinto. Os jogos istmicos, à semelhança dos jogos olímpicos, que também eram jogos esportivos gregos, né, festividades esportivas gregas, como os jogos istmicos, eles aconteciam da seguinte forma. Quando iria se iniciar a temporada esportiva dos jogos istmicos, se tocava uma primeira trombeta, uma festividade, era uma cerimônia de abertura do esporte, né, daquela temporada esportiva. E se
transcorria toda a disputa, quando chegava no final, quando o povo iria ser recompensado com as coroas, com as medalhas, subiriam lá nas suas tribunas, né, que seria uma espécie de tribunal para dizer quem ganhou, quem não ganhou, quem mereceu, quem não sei o quê. Aí, da mesma forma, tinha a cerimônia, a festividade de fechamento, que era tocada a última trombeta. Muito provavelmente o que Paulo tem em mente ali, falando aos coríntios, e eu quero lembrar que não são judeus, tá? Paulo não está falando ali de cultura judaica, ele não está falando de festa de trombeta, coisa nenhuma. Ele está falando sobre as características culturais conhecidas pelos coríntios. Ele queria se fazer entender pelos coríntios. Então ele está falando sobre a última trombeta de uma forma figurativa, para fazer alusão ao período final da nossa tarefa aqui na Terra. Assim como ele faz comparações diversas com os atletas que vão ser coroados se lutarem segundo as regras, da mesma forma nós estamos vivendo como cristãos, esmurrando o nosso próprio corpo, testemunhando da palavra de Deus, pregando o evangelho, até o ressoar da última trombeta, até o final do período de atividade que a gente tem que ser desenvolvida, a gente vai ficar fazendo a nossa parte, desempenhando o nosso papel. Porque depois que a última trombeta soar, aí não tem mais o que fazer, nós seremos recompensados, cada um receberá o seu prêmio, a sua coroa, o seu galardão, de acordo com aquilo que tiver feito enquanto teve tempo. Mas até o ressoar da última trombeta, nós estaremos na terra fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. É isso o que Paulo parece ter em mente quando ele usa a expressão última trombeta. Então, como você viu, ele diz que a última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ela se refere à trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses, mas não se refere à 7ª trombeta do Apocalipse. Um dos seus argumentos é que Paulo não conhecia o Apocalipse, que o Apocalipse ainda não havia sido escrito, e Paulo não estaria falando que ainda não havia sido escrito. Bom, se Paulo soubesse que o Apocalipse ia ser escrito ou não, isso nós não sabemos. Mas ele está falando por revelação de Deus da última trombeta. E ele está dizendo para o povo de Coríntios e para nós também, que o arrebatamento da igreja acontecerá com o toque da última trombeta. Outro argumento que ele usa é que a trombeta de Tessalonicenses 4 é trombeta de Deus. E a trombeta de Apocalipse capítulo 11, a 7ª trombeta do Apocalipse, é trombeta de anjo. Mas a Bíblia diz que as trombetas foram dadas aos 7 anjos do Apocalipse. E quem deu essas trombetas foi Deus. Elas são trombetas de Deus, porque eles estão tocando a trombeta com um assunto de Deus. Então, Deus mandou que eles tocassem a trombeta. Então, são trombetas, sim, de Deus. Mas o outro argumento que ele usa, ele inventa aí uma história dizendo que Paulo está falando das trombetas que eram tocadas nos jogos que os coríntios ali faziam durante uma época do ano, e quando começava o jogo tinha uma primeira trombeta e depois iam tocando trombetas de acordo com os jogos, e quando chegava no final dos jogos tinha a última trombeta. Então era sobre isso que Paulo estava falando, dando ali uma alusão, mostrando ali para eles que assim seria o arrebatamento. Quando tudo chegasse no fim, então Jesus voltaria a buscar a sua igreja. Eu tenho um vídeo que o título dele é Cremos na Bíblia, desde que ela fale o que queremos que fale. E eu sempre costumo dizer também que nós temos um problema. Nós estudamos a Bíblia com uma doutrina na cabeça. E quando a Bíblia vai contra a nossa doutrina, nós arrumamos argumentos, inventamos argumentos para fazer a Bíblia dizer aquilo que a nossa doutrina diz. Sendo que o correto seria nós estudarmos a doutrina com a Bíblia na cabeça. E quando a doutrina for contra a Bíblia, então a gente muda a doutrina, nunca a Bíblia. Meu irmão Natan Rufino, Paulo está falando ali em 1 Coríntios capítulo 52 de escatologia. E jamais ele mudaria a sua fala de escatologia para trombetas de jogos, de forma nenhuma. Paulo está dizendo que quando tocar a última trombeta escatológica, Jesus vem arrebatar a igreja. E essa última trombeta escatológica é a trombeta de Apocalipse capítulo 11, a 7ª trombeta do Apocalipse. E eu quero ler aqui os textos
Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse capítulo 11, para nós vermos, analisarmos o que realmente a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Deixa eu colocar aqui o meu óculos. Mateus capítulo 24, a partir do verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Vamos agora analisar as principais palavras do texto, as principais colocações do texto. Uma delas, que será logo após a tribulação daqueles dias. Outra coisa, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Outra coisa, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas. Então virá com trombetas. E reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Reunirá os escolhidos. Então vamos também ler 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos aqui pegar os principais pontos de fala também deste texto. Porquanto o Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, né, ressoada a trombeta, ele descerá dos céus. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, né, juntamente com eles quem? Os mortos, né, que foram ressuscitados, os mortos em Cristo. Então nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Veja aí, também entre nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para ser dado o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então vamos aqui ver as principais narrativas do texto aqui. O reino, né, com o toque da sétima trombeta, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Depois aqui, os que adoravam a Deus aqui, eles dizem: porque assumiste teu poder, passaste a reinar. Então agora,
Jesus passou a reinar. Na verdade, as nações enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Então a ira chegou. Então lá em Mateus diz que Jesus vem com grande clangor de trombeta e que ele vem nas nuvens e os anjos recolhem os seus escolhidos e levam até ele nas nuvens. Tessalonicenses diz que Jesus vem nas nuvens e nós vamos encontrar o Senhor ali nas nuvens. E Apocalipse 11, no toque da 7ª trombeta, fala que então chegou a ira de Deus. Então a ira de Deus só vem depois da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, porque a Bíblia diz que a igreja não participará da ira de Deus. Então o texto aí está muito claro. Quando toca a 7ª trombeta e que Jesus vai passar a reinar, então é nesse momento que chega a ira de Deus. Então, meu irmão Natan Rufino, Jesus ele não tem dois corpos, tá? Para levar um num arrebatamento secreto, ficar 7 anos com esse corpo e depois voltar a buscar um outro corpo 7 anos depois. Jesus ele não tem duas noivas para casar com uma e depois 7 anos voltar a buscar a outra. O povo escolhido de Deus é um único povo. Deus não tem dois povos, é um só povo. Como diz ali em Mateus 24 que os anjos vêm buscar os escolhidos para levar até as nuvens ao encontro de Jesus, é este povo que Jesus vem buscar, os seus escolhidos, que é um único povo que ele tem. Jesus não tem dois corpos, ele tem um corpo só. Quando você for estudar um assunto na Bíblia, não arrume uma história como essa das trombetas. Pegue uma doutrina que já é muito mais sólida, que é a doutrina do corpo. Jesus só tem um corpo e levará esse corpo de uma vez. É por isso que Paulo diz ali em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos ressuscitam, os vivos são transformados para juntamente sermos arrebatados. Juntamente, tá? Seremos arrebatados todos. Desde Abel até o último morto vai ressuscitar. Todos aqueles que morreram em Cristo, porque Abel também morreu em Cristo. Tá? Abel foi o primeiro mártir cristão, tanto que ele foi morto porque ele fez ali a sua oferta a Deus, seu sacrifício, crendo em Jesus Cristo. E ele se tornou um mártir por crer em Cristo. Então, desde Abel até o último cristão que morrer, será ressuscitado. Os cristãos vivos serão transformados. E Paulo diz, juntamente, vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. É junto. Jesus não tem dois corpos. Guarde isso. Jesus só tem um corpo e virá buscar este corpo de uma única vez. Então esse texto que a igreja não passará pela ira, isso daí você não consegue provar que a vinda de Jesus é em duas fases. Esse texto que Jesus virá como ladrão, você não consegue provar que Jesus virá em duas fases. Todos os textos que o pré-tribulacionista usa para dizer que Jesus virá em duas fases são textos que não têm um argumento sólido. Mas agora, o argumento sólido que Jesus virá de uma só vez, o arrebatamento e vinda visível é a mesma coisa, que é a doutrina do corpo. Jesus só tem um corpo e juntamente seremos arrebatados. Esse corpo vai ser arrebatado junto, tá? É por isso que 1 Coríntios 15, 23 diz assim, que os que são de Cristo ressuscitam na sua vinda. Então todos os de Cristo ressuscitam na vinda dele, se juntam com os transformados aqui da terra e são levados pelos anjos a encontrar o Senhor nos ares. Então é isso daí, meu irmão. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que outro possa assistir e se inscreva em nosso canal e curta aí o nosso vídeo. Muito obrigado!